Opa, seja muito bem-vindo ao meu canal de games, muito prazer, me chamo Arion Azaf e vamos de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer diretamente do Cinemark. E meus amigos, por favor, se forem assistir, comprem a cadeira de box, que é uma experiência única e maravilhosa. Vamos àquele momento sagrado, que é comprar algum salgadinho ou doce para assistir durante o filme, porque filme no cinema não é a mesma coisa sem aquela pipoca. E outra dica, se forem comprar algo, por favor, se programe antes. A gente não se programou e acabou saindo um pouco do que a gente estava esperando no financeiro. E tá aí uma praticidade e vantagem da Americanas. Gostei. E aí, Bola? Está muito? Qual a sua expectativa para o filme? É enorme. A gente já leu o mangá, a gente sabe o que vai acontecer. A gente já sabe, mas A gente quer ver. animado é outra coisa. Outra coisa. Estou muito ansioso daqui basicamente uma hora. A gente já fez já as coisinhas, eu estou com fome. Eu tô muita não, mas E é isso. E meus amigos, nessa hora o coração começa a errar o compasso. Nós estávamos com medo de dar algo errado, mas olha esse... Nós ainda ganhamos um pôster. A gente achou que não ia receber porque era algo de que era exclusivo, VIP, mas a gente ganhou também, ficamos muito felizes. E nesse momento passa mil e uma coisas, o corredor fica mais distante, passa um filme na cabeça de tudo que o Tanjiro já passou. Pra mim que já leu o mangá, sei que vai estar em algo muito grandioso, mas eu queria saber o quão poderia ser bom ou o quão poderia ser ruim. E pra você ter uma noção, eu tava tão focado no filme que eu não olhei pra nada. Eu estava tão focado em entrar que eu nem reparei que tem um pôster do Quarteto Fantástico do meu lado, só reparei na edição. E aqui a ficha ainda não caía. Muitas dúvidas ainda surgiam sobre como ia ser a qualidade, como poderia ser as coisas. E assim, quando eu entrei, de fato a ansiedade tomou conta. Eu vi aquelas pessoas comentando, eu vou chorar, isso, aquilo, então isso me deu de fato um alívio. Agora me tire uma dúvida, vocês já conheciam a cadeira de boxe? E quando vocês pegam, vocês deixam no mínimo ou no máximo? Simplesmente o melhor filme que eu já vi na vida. Eu e minha esposa choramos. Tem momentos específicos que eu vou falar. Mas pra mim o melhor filme que eu já tinha visto era Vingadores, o último. Mas esse agora superou facilmente. Pra começar, o filme passa que a gente nem vê. O filme começou de 5 e 10, quando a gente foi olhar era 7 horas e parecia que o filme tinha passado o quê? 10 minutos, 15 minutos. Então a animação tava incrível. A Ufotable sempre arrasa no que faz. E as lutas, eu vi gente falar que a luta do Kaiga, dos Zenitsu foi rápida, mas foi uma luta maravilhosa, animação incrível, e aquele background do Zenitsu, do avô dele, né, do Tenho Orgulho de Você, foi o que minha esposa chorou e mexeu muito comigo. E a luta do Tomioka e Tanjiro versus Akaza, meu amigo, ali foi um prato cheio, a animação era incrível, a coreografia da luta não era algo que era só espadas, algo que era só corte, não, era realmente uma coreografia. A animação, o peso, aquele começo onde o Tanjiro vai e se esquiva dos golpes de Akaza, consegue usar Rinnegan Mikagura e ainda assim consegue atacar, deixando o Akaza e o Tomioka de boca aberta, foi incrível. Outra ressalva, aquele universo transparente que o Tanjiro desbloqueou, pra mim também foi um ponto muito chave. Eu já li o mangá, só que eu não lembrava que era tão bem feito. E outra vez, a Ufotable não brinca em serviço. Eu já li o mangá e eu fiquei surpreso com a animação, com a direção de cenas, com a câmera. Foi pra mim uma experiência única. O passado do Akaza, pra mim, o melhor Hashira é o Rengoku, disparado, não tem melhor do que ele. Eu gosto muito do Uzui, mas o Rengoku tem um apreço. Só que, meu amigo, eu nunca esperei que eu fosse chorar pela morte de um Oni que matou meu personagem preferido. Mas também o passado dele é muito triste, né? O pai dele, a esposa, o mestre. Eu confesso que, mesmo lendo o mangá, em alguns momentos eu fiquei confuso, não entendi ali um pouco, porque mostrava uma cena que eu odeio, mostrava outra pessoa, quando mostra o passado dele, que ele fazia isso porque o pai estava doente, ele não tinha dinheiro, e a gente sabe que se eu não tenho dinheiro hoje em dia, ninguém vai me dar dinheiro, então eu tenho que trabalhar ou de alguma forma como ele fez. Então isso me pegou muito porque meu pai já faleceu, então isso pra mim é algo bem pessoal. E de repente mostra também o passado como mestre, porque eu já tenho arte marcial e eu sei o quão importante, o quanto aquele espírito de samurai, do Bushido é importante. E ele perdeu o seu mestre e a sua esposa. Confesso que também com a esposa dele não achei que ele iria ficar com ela. Essa mulher é um pouco doente, eu acho que ele não vai ter paciência. É uma coisa que me marcou muito, foi quando ele falou assim, próximo ano a gente vê os fogos. Ah, esse ano não dá, próximo ano a gente vê. Ela nunca imaginou um próximo ano, sabe? Eu não me identifiquei com isso, mas eu achei bem legal, porque muitas pessoas de fato não veem o próximo ano.
do jeito que a gente não sabe o quanto a gente pode mudar a vida de alguém. E quando tem uns fogos que de fato ela tá bem, depois de anos doente, ela fala: eu nunca imaginei um outro ano, uma vida. E você me fez imaginar uma vida, fazendo com que ela melhorasse sem precisar de remédios. Ela tomando remédios, se cuidando, mas o que ele falou foi primordial. E o mestre dele não tem nem o que falar. Eu já acho o Tanjiro muito polido, mas o mestre dele carrega um sorriso incrível. Apesar de que sua esposa já e a sua filha doente, não tem ninguém no seu dojo, mas ele não desiste de ser quem ele é. Isso eu achei também muito tocante. E essa frase dele eu acho muito legal, que ele fala assim: eu não gosto de pessoas fracas, porque pessoas fracas envenenam o poço. Meu amigo, imagina você ter tudo que finalmente você quer, a vida que você sempre sonhou, e pessoas por inveja colocar veneno no poço. E ele não bebeu porque ele não estava naquele lugar. Então ele perdeu seu mestre e sua esposa. E uma reflexão é justamente estar no lugar errado, na hora errada. E foi justamente quando o Muzan encontrou a casa. Ele estava perdido, sem saber de rumo, e ele não se importava com nada. Então ele se tornou aquilo não porque ele escolheu, mas foi porque ele tomou decisões erradas. E para finalizar, o filme é incrível. Eu deixei passar uma semana para poder falar sobre ele. Se você está na dúvida se você deve gastar dinheiro, você tem que ver no mínimo umas 5 vezes no cinema, porque é incrível mesmo. Animação, lutas, história. Tem muita gente que criticou uma coisa ou outra, mas pra mim que gosto do universo, que amo Kimetsu, foi um prato cheio. Digo e repito, foi o melhor filme de animação da história já feito, certo? E possivelmente dos animes também. Então é isso. Se você gostou dessa resenha, eu não sei muito bem como fazer, estou aprendendo, mas tá aqui o vídeo. Vai ter também shorts. Então valeu nós e até a próxima. Tchau!